Novembro de 2024, Donald Trump é eleito o novo presidente dos Estados Unidos. Thank you very much. Wow. O motivo do resultado é muito claro. The past 4 years were terrible. What do you mean? They were terrible. As pessoas estão sentindo. Tem algo errado no ar. Algo a ver com dinheiro. Interest rates on credit cards went up, electric bill went up, gas went up, TV cable went up, I know all my bills went up. O que acontece quando as pessoas percebem que estão ficando mais pobres? Elas anseiam por mudança. Esse não é apenas um grito de esperança, mas também um reflexo do desespero. Terras, ações, títulos públicos, imóveis. Nada mais consegue preservar o valor do dinheiro. Pela primeira vez, o povo começa a perder a confiança naquilo que gerou o sonho americano, o sistema financeiro. E, é claro, todo bom político conhece as regras do jogo. Vence aquele que promete o que o povo quer. But for too long, our government has violated the cardinal rule that every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? O que ninguém esperava era que essa eleição seria o gatilho para desencadear um movimento sem volta. Uma mudança que começa não pelas ações de algum político, mas pela própria vontade do povo. Bitcoin, por exemplo, disparou. Bitcoin is sitting at new highs above 82,000. Now, Bitcoin topping $82,000 this morning. Bitcoin getting above 82,000 US dollars per coin, up more than 90% year to date. Antes de começarmos, é importante deixar os pratos limpos na mesa. Meu objetivo aqui não é gerar pânico, mas sim te mostrar a verdade que estão ocultando de você sobre um sistema nefasto de poder e controle que ainda pode ser interceptado. Mas para isso, você precisa estar atento, desperto, lúcido. Eu também não estou aqui para te manipular e te oferecer algum curso caro no final. Eu fiz questão de correr atrás de uma solução que eu pudesse te entregar de graça e ainda assim tornar isso financeiramente viável para mim. E mais uma coisa, isso aqui não é uma conspiração, é um alerta. Eu sou simplesmente um cara qualquer, que por acaso é extremamente dedicado em garantir o que para mim tem mais valor nessa vida: liberdade. Então, o meu objetivo aqui hoje é compartilhar com você os meus pensamentos e as minhas ideias baseado em anos de pesquisa, estudos e conversas com pessoas muito mais inteligentes do que eu. Estamos vivenciando um ponto sem volta. Um momento ímpar na história em que as decisões que você tomar agora vão determinar se você vai ser financeiramente livre e próspero ou se será um mero escravo, lutando para sobreviver no futuro. As mudanças que estão acontecendo e que eu vou te explicar nesse vídeo vão te chocar. Vamos trilhar uma jornada ao passado, entender os acontecimentos que nos levaram a um sistema financeiro corrupto, predatório e nefasto. E você vai compreender não só como as pessoas mais prósperas do futuro estão sendo moldadas agora, mas também como fazer parte dessa parcela da sociedade. Esse não vai ser um vídeo de entretenimento, fácil de acompanhar e de compreender. Mas eu garanto, tem o potencial para ser um dos mais importantes que você já assistiu. Então livre-se de todas as distrações e vamos começar. Nova York, século XX. Estamos em uma era em que o dinheiro tinha um peso literal. Aqui, cada moeda carrega um valor real, tangível, lastreado por algo que a humanidade usa desde os primórdios para metrificar e transferir valor: ouro. Após séculos de escambo e meios de troca fracassados, o mundo finalmente percebeu que precisava de uma métrica universal para facilitar o comércio internacional. Uma que tivesse 3 características: durabilidade, divisibilidade e raridade. O ouro tinha todas elas. As maiores economias do mundo se alinharam, estabelecendo uma paridade direta entre sua moeda e uma quantidade específica de ouro. Esse sistema ficou conhecido como o padrão ouro. Funcionava assim: imagine que você tem uma pequena fortuna em moedas de ouro. Por segurança, você guarda isso em um banco. Em troca, o banco te dá um pedaço de papel. Essa era a moeda corrente. Uma espécie de vale-ouro que podia ser trocado não só por bens e serviços, como também pela quantidade equivalente em ouro.
E esse é o ponto-chave que fez dessa a época mais próspera da humanidade: a conversibilidade. Cada moeda em circulação correspondia exatamente a uma quantidade de ouro em reserva. Isso significa que a única forma de aumentar a quantidade de papel-moeda em circulação era tornar o país mais rico através da produtividade. Quanto mais valor a população de um país conseguia gerar, mais ouro fluía para suas reservas e mais papel-moeda poderia ser emitido pelos bancos. A balança comercial era um mecanismo automático perfeito. Se um país apresentasse superávit comercial, acumulava ouro, aumentando a base monetária e, consequentemente, os preços de produtos dentro do país. Isso tornava seus produtos menos competitivos no exterior, o que, por sua vez, reduzia o superávit, equilibrando assim a riqueza global. Por outro lado, se um país tivesse um déficit, teria de exportar ouro, diminuindo sua oferta monetária e tornando seus produtos mais competitivos internacionalmente. Então, o que tínhamos era um sistema que não só trazia estabilidade, mas que também recompensava a produtividade. O resultado disso era o auge de uma civilização. Literalmente, uma época de ouro. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. A humanidade florescia. Florescia na arte, na ciência, na terra e no mar. Ferrovias conectavam mercados. Grandes navios cruzavam oceanos. A criação do telefone encurtava distâncias. E a da luz elétrica transformava noites em dias. Os automóveis começavam a pavimentar o caminho para um futuro glorioso. Não só inventamos o rádio, o cinema e as vacinas, como revolucionamos a arquitetura e a pintura. A estabilidade econômica permitia com que as pessoas planejassem suas vidas, investissem em negócios e construíssem um legado para as próximas gerações. Tínhamos descoberto o padrão perfeito para a prosperidade. O padrão ouro. O que ninguém esperava era que, por trás das cortinas, nas sombras, começava um movimento para sabotar esse sistema. Algumas das pessoas mais poderosas do mundo perceberam que quem tivesse o controle sobre o ouro teria controle sobre o mundo. Mas para isso, o sistema atual precisaria ser superado. Foi então que algo começou a ser tramado. Um pequeno grupo de homens estava prestes a arquitetar o maior golpe da história. Um plano que mudaria para sempre o futuro da economia global. Estamos em 1907. JP Morgan, considerado um pilar financeiro da época, usou sua influência para divulgar rumores de que um importante banco em Nova York estava praticamente falido. Morgan sabia que isso causaria pânico e desconfiança em outros bancos. E foi o que aconteceu. Começou uma corrida bancária nunca antes vista. Para honrar as retiradas, os bancos foram forçados a exigir pagamento de seus empréstimos, levando a uma espiral de falências. A crise estava instaurada, até que um herói benevolente decide salvar o dia resgatando os bancos com seu próprio dinheiro. Quem era ele? O próprio JP Morgan. Mas por quê? Por que um dos responsáveis pelo início da crise se preocuparia em salvar a economia com seu próprio dinheiro? Quando você examina o que aconteceu logo em seguida, as peças começam a se encaixar. Frederick Allen, da revista Life, escreveu mais tarde que Morgan parecia sentir que a máquina financeira americana deveria ser administrada por algumas das melhores pessoas. Pessoas como ele e seus amigos. A verdade é que Morgan enxergava esse resgate aos bancos como uma oportunidade de tornar isso uma realidade. Aquela crise abalou a confiança das pessoas no sistema financeiro. Isso levou a uma investigação do sistema europeu liderada por um homem chamado Nelson Aldrich, que tinha laços íntimos com cartéis bancários e a família Rockefeller. Após a expedição, Aldrich embarca em um trem com outros 6 indivíduos. Essa viagem era tão secreta que ele instruiu todos a irem vestidos como caçadores de patos, além de terem de usar codinomes. O destino era uma ilha privada na costa da Geórgia, cujos donos eram, adivinha, JP Morgan e os Rockefeller. Em segredo, isolados do mundo, o que estava sendo arquitetado era a criação de um novo sistema, a Reserva Federal Americana.
mais conhecido como Fed. Essa era a jogada. Antes da criação do Fed, a impressão de moeda era dividida entre diferentes bancos. Mas agora, todo o sistema era centralizado em uma única entidade, controlada pelos mesmos homens que participaram da reunião secreta na Ilha Jekyll. Essa centralização de poder sobre a emissão de moeda gerou uma série de consequências. A expansão monetária financiou guerras, alimentou bolhas econômicas e culminou na Grande Depressão de 1929. Mas isso não era nem o começo. Algo muito pior estava por vir. United States Treasury Secretary Morgenthau heads the American delegation. On the opening day, in his role of acting conference president, he addresses the meeting. To be discussed are plans for the stabilization of world currencies. Estamos em 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial. Representantes de 44 países se reúnem em Bretton Woods para traçar os rumos da economia global. O resultado? O Acordo de Bretton Woods. Um sistema que estabelecia que todas as moedas agora seriam lastreadas ao dólar americano, que por sua vez seria lastreado em ouro. Money is a medium of exchange, and the way it has evolved is that it's always something of intrinsic value until the modern age, when the politicians say, well, we don't need anything of intrinsic value anymore. Governments have a right to declare something of no value to be money, and you must accept it. That's really the problem, and it's still the problem today. Veja bem, o ouro continuava sendo o ativo de real valor, escasso, divisível e durável. Mas, pouco a pouco, os pedaços de papel que deveriam servir como meros intermediários foram ganhando protagonismo e sendo tratados como se tivessem valor próprio. O Acordo de Bretton Woods consolidou o dólar como a reserva de valor global. O objetivo dos países passou a ser acumular dólar, enquanto os Estados Unidos acumulavam uma reserva inimaginável de ouro. É aí que está o grande problema. Porque o mundo aceitava dólares como se fosse ouro. Ah, virou um novo ouro. E os Estados Unidos poderiam imprimir dólares. Através do Fed, os Estados Unidos tinham um superpoder, o de imprimir dinheiro livremente. E foi isso que eles fizeram. Com o financiamento de diversas guerras, programas sociais e expansões militares, ficou claro que os Estados Unidos estavam imprimindo muito mais dinheiro do que o que tinham em reservas de ouro. Pouco a pouco, o mundo começou a perceber que algo não estava certo. Foi então que começou uma espécie de corrida bancária governamental. Os países começaram a exigir a conversão de seus dólares em ouro. O sistema estava ficando insustentável. E o governo americano sabia que se não tomasse medidas drásticas, iria colapsar. Então, chegou o momento. 15 de agosto de 1971. O dia em que o mundo seria condenado a uma era de dívida, controle e miséria. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Era o fim definitivo do padrão ouro, e com ele, caía também a estabilidade que sustentava a economia global. A partir daquele ponto, os bancos centrais do mundo inteiro ganhavam um novo superpoder, o de imprimir dinheiro do nada, sem qualquer lastro.
O valor do papel moeda agora não representava nada além de uma promessa, algo frágil, subjetivo e facilmente manipulável. Os bancos privados agora perceberam que nunca mais precisariam ter liquidez em reserva. Então, criaram uma máquina de escravidão coletiva que funciona até os dias atuais. Uma máquina chamada dívida. Funciona assim: com o valor real gerado pelo suor do seu trabalho, digamos que você receba uma remuneração de R$1.000 e decida depositar isso no banco. Esse dinheiro está lá, certo? Pelo menos esse é o saldo que aparece na tela do seu aplicativo. Mas a verdade é que o banco só manteve uma fração de R$100 em reserva. Os outros 900 foram emprestados para Carlos, com juros. Agora, na prática, você ainda tem R$1.000 na sua conta. Mas Carlos também tem 900 para gastar. Os números na tela se multiplicaram, mas nenhum valor foi criado. Simplesmente existem R$900 a mais em circulação agora. Mas calma, ainda piora. Imagine que Carlos gastou esses R$900 comprando roupas no shopping. O dono da loja vai depositar esse dinheiro em outro banco. E adivinha, esse banco também vai emprestar a maior parte desse dinheiro para outra pessoa. E o ciclo se repete, de novo, e de novo, e de novo. O dinheiro continua se multiplicando nos extratos bancários. Mas o único lastro desse saldo mágico criado é a promessa de que as dívidas serão pagas. Cada centavo novo criado vem com uma dívida atrelada. E cada vez que isso acontece, nosso poder de compra é diluído, corroído, destruído. Ok, vamos ver o que isso significa na prática. O preço do ouro disparou a partir de 1971, o exato ponto em que Nixon fez aquele anúncio. O preço do petróleo também. A dívida americana atingiu patamares astronômicos. Esse gráfico mostra o exato ponto em que a remuneração das pessoas parou de acompanhar a produtividade. Que coincidência! 1971. Isso explica muita coisa. Veja bem, na década de 70, um fazendeiro era capaz de alimentar 4 pessoas. Mas nos dias atuais, o fazendeiro médio alimenta cerca de 155 pessoas. Um aumento de 38 vezes em produtividade. Mas então, por que o preço dos alimentos nunca parou de subir? A resposta é simples. Existe um parasita sugando sua energia vital constantemente. Um parasita chamado Estado. E é aí que você percebe. Você nunca teve chance. Desde o começo, esse jogo foi manipulado. Enquanto você luta para conquistar um futuro melhor, há um sistema silenciosamente roubando o fruto do seu esforço. Um sistema feito para te empobrecer sem que você perceba, drenando sua energia para sustentar um ciclo interminável de guerras, dívidas e controle. Você é forçado a carregar o peso de um jogo que, desde o início, foi feito para te manter submisso. Mas o que esses filhos da mãe não esperavam era que, no momento mais sombrio, alguém estaria arquitetando o que para eles seria o pior pesadelo. Wanna buy some secret stuff? It's anonymous and untraceable, so criminals can trade drugs and guns online. Why is that good, you might say? People will use it to buy illegal guns and drugs, and they do, actually, already. We don't even know who invented this, No, right? we There's don't. some rumors that it's this Japanese guy, but others say no, that he's a fake name, it was a pseudonym. We I mean, you're have no literally idea. putting real money onto a system that we don't even know who created it. No. The American financial system is rocked to its foundation as top Wall Street institutions topple under a mountain of debt. When you step back for just a moment and consider the events of the last few days, it is truly unbelievable.
How you feeling? 2008. A economia dos Estados Unidos entra em colapso e expõe a fragilidade do sistema econômico global. Famílias perdem tudo. Governos socorrem os bancos, não as pessoas. E uma verdade amarga começa a ficar evidente. O sistema financeiro é um castelo de cartas. Um jogo manipulado em que as regras sempre favorecem os mesmos jogadores. O sentimento do mundo era de impotência. Então, alguém decidiu reescrever as regras do jogo. Em outubro daquele ano, um manifesto foi publicado em um fórum anônimo. Começava assim: Estou trabalhando em um novo sistema de dinheiro eletrônico completamente descentralizado. Quem assinava a publicação não tinha um rosto, nem mesmo história, apenas um nome. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Assim, do nada, surge um nome que jamais seria esquecido pela história. Satoshi parecia ter um único objetivo: criar algo que pudesse libertar as pessoas de um sistema financeiro corrompido. Por 2 anos, ele trabalhou no projeto, publicou textos e respondeu perguntas em fóruns explicando o funcionamento de sua criação. Até que, em 3 de janeiro de 2009, sua obra-prima é ativada. Um novo sistema financeiro capaz de eliminar bancos, governos ou intermediários de uma transação. No primeiro bloco de dados desse sistema, havia uma mensagem criptografada. The Times, 3 de janeiro de 2009. Ministro da Economia à beira de um segundo resgate aos bancos. Uma crítica direta à impressão de moeda que salvava bancos às custas do povo. Era um recado claro. O que estava começando naquele dia era uma revolução. Mas é claro, ele sabia que aquela criação não poderia depender de líderes ou de figuras de autoridade. O controle precisava ser entregue à comunidade. Então ele deixou o maior presente que poderíamos ter recebido: a sua ausência. Satoshi created a way, Satoshi gave it away, Satoshi went away, right? If you want the roadmap for an ethical launch of a decentralized digital commodity, an open protocol for anything, it's you create it, you give it away, you disappear. Era o começo de uma longa história. A história do Bitcoin. Can you please explain it to me from the beginning? What's Bitcoin? Sure. Bitcoin é a única propriedade privada real que nós temos atualmente. Qualquer outra coisa pode ser atacada pelo Estado. Única propriedade privada absoluta que você tem. Bitcoin é um dinheiro que ninguém vai tirar de você e que você pode armazenar da forma que você achar melhor. Só que, consequentemente, você vai ser responsável por tudo. Soberania tem um custo, que é a responsabilidade. É basicamente soberania pura, né? É a primeira forma de propriedade privada que realmente é soberana. No sistema tradicional, se você quer enviar dinheiro para alguém, é necessário um intermediário garantindo a legitimidade da transação. Um banco. O Bitcoin basicamente elimina esse intermediário da equação. Esse dinheiro é seu, soberanamente seu. Somente com Bitcoin você pode ser o seu próprio banco, né? Ele é o único mecanismo tecnológico para a liberdade que nós temos hoje. Funciona assim. As transações são feitas em uma rede chamada blockchain. Pense nela como um livro-caixa que anota todas as transações feitas na história do Bitcoin. Esse livro é público e está espalhado pelo mundo. Para adicionar uma nova transação ao livro, os computadores conectados à rede precisam concordar com a validade da operação. É como se você tivesse milhões de testemunhas verificando que o saldo que sai da sua carteira será adicionado ao balanço de quem está recebendo a transação. Eu não tenho que pedir permissão para ninguém de como, que horas, quanto que eu devo usar o meu dinheiro. Não tem limite de transferência, não tem limite por horário, como a gente já tem no Pix, né? Você consegue verificar tudo. O protocolo é público, o protocolo é auditável. Então você não precisa confiar em mim, você não precisa confiar em ninguém. Milhares de computadores ao redor do mundo competem para resolver problemas matemáticos complexos que são liberados na rede a cada 10 minutos. O primeiro a conseguir resolver o quebra-cabeças adiciona um novo bloco de transação ao livro-caixa e recebe sua recompensa em Bitcoin. Mas essa recompensa não é infinita. Ao longo de toda a história, só existirão 21 milhões de unidades de Bitcoins. Essa é uma característica contrária ao que fez com que o dinheiro governamental se tornasse um lixo sem valor: a escassez. O Bitcoin foi a descoberta da escassez digital. Não tem mais como replicar isso. E também ele foi ali a criação da escassez absoluta. Nada é melhor do que uma moeda com uma escassez absoluta. Enquanto o mundo ainda ignorava o Bitcoin,
Uma das transações mais emblemáticas da história estava prestes a ser feita. Honestly thought it would be really cool if I could say, hey, I just traded this, open source internet money for a real world good. And I thought, what better thing than food? Naquele dia, esse cara fez história. I just posted on the forum, I said, if anybody's interested, I'm offering 10,000 Bitcoins in exchange for some pizza. And somebody there said, hey, I'll take you up on that offer. So I sent him the 10,000 Bitcoin. I said, okay, here it is, I'm waiting for my pizza. And, he phoned it in, he paid with his credit card, and the pizza showed up at my door. Aquela foi a primeira vez que o Bitcoin foi utilizado como dinheiro. Uma transação que ficou marcada na história como o Bitcoin Pizza Day. Eu sei, esse cara comprou uma pizza pagando o que hoje seria equivalente a $1 bilhão. Mas, bom... Well, somebody had to start it off. Aquela transação foi um marco na história. Era a prova concreta de que o Bitcoin poderia ser usado como dinheiro de verdade. Era algo muito novo, tecnológico demais para ser compreendido, revolucionário demais para ser ignorado. Então, aquilo chamou a atenção de um grupo específico de pessoas. Visionários, curiosos e, é claro, nerds. Is a kind of a digital currency. We don't know what the heck we're doing. That's right, we're using floppy disks. The key thing here is to get as many Bitcoins as possible. It is a freedom provider for the rest of humanity because you can't create more. It's mathematically impossible. Alguns deles perceberam que não era a respeito de dinheiro. Era sobre reivindicar de volta o seu poder pessoal. Por que você não tenta aí aplicar uma multa nos meus bitcoins? Que tal? Você sabe o que é Bitcoin? Pode tentar piorar, pode tentar fazer o que quiser, vocês nunca vão receber um centavo. Eu vou estar aqui para dar risada cada vez que vocês tentarem. Olha, só intimação para você. Não, intimação, se você quiser, você joga aí, cara. Eu posso ignorar. Não, você vai receber ou não vai? Não vou receber nada. Tudo bem. Nada. Quanto mais o tempo passava, mais claro ficava que essa história estava só começando. I'm right here watching history be made. Bitcoin is now up to $111. It's an all-time high, and it's continuing to rise. I've seen it break 3 times today. It went up to 110, and this is the highest that it's been. It's ridiculous. Last trade, 189 Bitcoin for $111 a piece. That's amazing to me. I mean, just look at this graph. You see this graph? That's the last 3 hours. Give me a second, I'll switch it up. Emergency Purchase Program with a total envelope of 1,800 billion euros. Senate Democrats have just released the text of their $3.5 trillion budget resolution. All the central banks around the world printed tons and tons of money. Why are housing prices going crazy? And why are food prices going crazy? Well, it's inflation. It's actually not really inflation. This is currency devaluation. Em 2024, após uma crise sanitária de escala global, o mundo nunca mais foi o mesmo. Governos do mundo inteiro cederam à tentação de beber cada vez mais de um cálice doce, mais venenoso. A impressão desgovernada de moeda, do dólar ao euro, do real ao iene. Trilhões de moedas foram injetadas no sistema em uma escala nunca antes vista. O veneno se espalhou, e agora estamos pagando o preço. So a single politician with the ability to print money can turn employees against employers, can turn the customers against the vendors. They can turn every industry against every other industry. You have human tragedy. Businesses collapse, families collapse, people lose their lives. And it's all because the economy is, in essence, collapsing because the energy is being drained out of the currency. Há uma guerra não declarada. Uma luta invisível, travada contra a propriedade, a prosperidade, o poder pessoal e, acima de tudo, contra a liberdade.
Uma batalha entre aqueles que buscam conquistar com suas próprias mãos a verdadeira liberdade e aqueles que querem o que é dos outros sem pagar o preço. Mas liberdade exige coragem, exige enfrentar o risco, a falha, a dor do fracasso, antes que se alcance o sucesso. Mas os inimigos da liberdade querem tudo de graça. Eles querem resultados sem esforço, soluções rápidas, sem arcar com as consequências de suas escolhas. Isso nunca termina bem. Cada vez que a humanidade trilha este caminho, afia o machado de seu próprio carrasco. Cada vez que aceitamos conforto sem esforço, aceitamos um novo elo na corrente que nos aprisiona. É bem simples. Quando você pede por mais coisas de graça, a Reserva Federal tem uma ótima desculpa para criar dinheiro do nada e emprestar ao governo. Eles chamam isso de empréstimo para te fazer acreditar que, um dia, o governo vai pagar essa dívida. Mas a verdade, eles nunca vão pagar. If they didn't keep creating new money in larger and larger amounts, the whole thing would crash. Because that's where the money comes from to pay off the previous loans. It's the new loans. So that's why it's a Ponzi scheme. It's a classic Ponzi scheme. É por isso que, eventualmente, as pessoas param de acreditar. E quando isso acontece, esse dinheiro mágico perde seu valor e colapsa até valer zero. Just like every single fiat currency that has ever existed in the history of the world. They all go to zero. And we have reached a point of no return where the numerator is going to outstrip the growth of the denominator under any plausible scenario, which means you need to print money to solve that debt spiral. Só tem problema. The Ponzi ends when people stop believing. E, meu amigo, elas estão parando de acreditar. Porque não importa o quanto de dinheiro que você acumular, esse dinheiro vai ser destruído pela inflação. People know their future is fucked, and they can feel it. They have a sense of desperation. Pouco a pouco, a verdade vem à tona. Já não dá mais para esconder. Fair to say you simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Some of the language and concepts are just confusing. I mean, the government definitely prints money, and it definitely lends that money, which is why the government definitely prints money, and then it lends that money by selling bonds. Is that what they do? So. A base da economia global é tão sólida quanto areia movediça. E não há nada dentro desse sistema que consiga preservar valor ao longo do tempo. People angry is like, we thought money in the bank was safe. We thought our house was safe. We thought the system was there for us. And suddenly they all wake up and realize the system was not there for them. E quando as massas começam a entender o que está em jogo, só existe um destino possível: caos. A hiperinflação tá chegando de novo. É provável da gente ver de novo corrida aos bancos. This is far from typical. I think this is the end game. I think what we're experiencing now are the pains of the 40-year experiment in fiat currency coming to an end. And it is an absolute failure, not only for America, but for the entire world. Os sinais estão claros. A maior bolha financeira da história está por um fio. E a questão já não é mais a respeito de se o colapso vai acontecer. É a respeito de quando ele vai acontecer. Mas há outro lado da história sendo escrito. Um lado que apenas os mais atentos estão enxergando. Tem algo grande se desenrolando. Algo que vai mudar completamente o mundo como conhecemos. Por onde eu começo? – 13 de julho de 2024, Butler, Pensilvânia. O candidato a presidente Donald Trump discursa em um comício. Faltam apenas 4 meses para a eleição mais importante da história moderna. O que está em jogo é o futuro da humanidade. Trump está só começando seu discurso quando tiros são disparados. Take a look at what happened. Ele é atingido, mas sobrevive, saindo mais fortalecido do que nunca para a corrida presidencial.
Trump ainda não sabe, mas esse é o evento que dá início a um movimento que mudará para sempre a forma como a humanidade lida com o dinheiro. Enquanto isso, as pessoas estão percebendo que o dinheiro está perdendo valor. E é rápido. Todas as classes de ativos estão derretendo, e tem um motivo para isso. Nos últimos 14 anos, os governos abusaram tanto da impressão de dinheiro que a palavra investimento mudou seu significado. Praticamente qualquer coisa em que você tenha alocado seu dinheiro nesse período te fez perder poder de compra. E lembre-se, não importa os números na tela, o que importa é o quanto você pode comprar com aquele dinheiro. Porque a renda fixa não existe. Existe perda fixa. O problema não é só o dinheiro perdendo valor. Existe um mecanismo ainda mais desumano que causa um impacto devastador aos mais pobres. Isso é chamado de efeito Cantillon. Funciona assim. Quando novos trilhões são criados, esse dinheiro é injetado na economia pelos bolsos dos amigos do governo. Bancos, corporações e setores privilegiados. Eles compram ativos e acumulam riqueza pelo preço que esses ativos valiam antes da criação daquele novo dinheiro. Isso cria um efeito cascata de desvalorização que faz com que você, na base da pirâmide, veja seu custo de vida disparando e seu poder de compra sendo dizimado. Os donos do jogo enriquecem e é você quem paga a conta. E quando você percebe que este é um jogo em que o dono da mesa manipula as regras a seu favor, entende que a única forma de vencer é deixando de jogar esse jogo. Cada vez mais, as pessoas estão percebendo essa verdade. E é por isso que tem um ativo que vem consistentemente superando todos os outros. Você sabe do que eu tô falando. But this is the past 14 years. Bitcoin's not just winning, it's consistently winning. And at some point, you still get questions from the normies every day like, well, when does the run stop? It's like, when do nuclear reactors stop producing more electricity than water wheels? When does the airplane stop flying faster than the donkey cart? The answer is it's not going to stop because it's structural and technical. É dinheiro duro, absurdamente duro, tá ligado? É hard money o negócio. Enquanto o Estado está emitindo dinheiro, esse dinheiro, no caso, vai ter que escoar para algum lugar. Enquanto o Estado não parar de emitir dinheiro, o Bitcoin não vai parar de subir. You know, the US government is running multi-trillion-dollar deficits every year. And Bitcoin is just this perfectly finite monetary tool. And if you're measuring these other assets in Bitcoin, then they're pretty much crashing. Aquela tecnologia criada em 2009 agora amadureceu, foi aceita pelo mercado financeiro tradicional e está crescendo. Satoshi Nakamoto criou algo muito mais valioso do que simplesmente uma moeda digital. Todos dizem que o Bitcoin é um meio de transferir valor sem intermediários. Isso não é nem o começo do que torna essa tecnologia tão valiosa. O que realmente balançou as bases da economia foi o fato de Satoshi ter encontrado um jeito de armazenar valor sem depender de intermediários. É isso que torna o Bitcoin verdadeiramente revolucionário. Transferir dinheiro digitalmente? Bom, os bancos já fazem isso. Mas armazenar valor de forma segura, inconfiscável e soberana? Essa é a descoberta de 450 trilhões de dólares. I want to keep my money. There's no one you'll meet that doesn't want to keep their money, right? Next time you hear someone say, well, what's the Bitcoin use case? There's no use case. The use case is the most valuable thing in the entire human race. It's $450 trillion. It's all the capital in the world. The use case is you get to keep your money. Não foi um acidente o Bitcoin ter sido o melhor ativo da última década. Ele é o bem mais valioso do mundo porque é a única solução de proteger toda a riqueza real, alocada em um sistema que está programado para destruí-la. É a ponte que transforma a riqueza física em valor digital indestrutível. And that makes it digital capital. Not digital currency, digital capital. Everyone that's a hater, everyone that's skeptic, like, oh, it's a digital currency, it won't work. Well, that's because you decided to define it as the wrong thing. Yes, it's not a currency, right? It's capital. Diferente das moedas dos governos que podem ser criadas por decisões políticas, o Bitcoin exige um esforço energético real. Os computadores conectados à blockchain consomem energia, transformando-a em segurança para a rede. Cada unidade do Bitcoin em circulação representa diretamente o esforço energético gasto para protegê-lo. Essa dinâmica é chamada de prova de trabalho. É por isso que o Bitcoin não pode ser falsificado ou manipulado. Satoshi programou o protocolo para que o custo das tentativas de ataque à rede fosse muito maior do que o custo de se jogar conforme as regras.
A cada 4 anos, a emissão de novos bitcoins cai pela metade. E não existe uma única pessoa no mundo que entendeu o que é Bitcoin, comprou uma quantia e quer ter menos. Todos querem ter mais. Todos sentem que ainda não têm o suficiente. Isso significa que nós temos um ativo em que a oferta sempre vai cair, enquanto a demanda sempre vai crescer. Isso gera um colateral simplesmente inevitável. O valor do Bitcoin nunca vai parar de subir no longo prazo. O Bitcoin não tem topo porque na Fiat não tem fundo. Não tem fundo. Quando o último Bitcoin for minerado em 2136, ele será a representação de 40 anos de prova de trabalho. 40 anos de esforço computacional e energético aplicados à produção de uma unidade de um ativo que nunca mais será produzido em toda a história. Você realmente acha que isso vai parar de se valorizar? Cada unidade representará uma riqueza geracional. É a antítese perfeita do sistema inflacionário que nos trouxe até aqui. Não, você não chegou tarde para a festa. Porque, na verdade, é agora que os jogos começam. The federal government has almost 210,000 Bitcoin, or 1% of the total supply that will ever exist. But for too long, our government has violated the cardinal rule that every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? 14 dias depois do atentado, Trump surpreende o mundo com um anúncio inesperado em uma conferência de Bitcoin. This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. Imediatamente, o Bitcoin começa a disparar. Mas é na noite da eleição que se inicia um movimento sem volta. O Bitcoin, por exemplo, disparou. Bitcoin is hitting new highs above 82,000. Now, Bitcoin topping $82,000 this morning. Bitcoin getting above $82,000 per coin, up more than 90% year to date. Consciente disso ou não, o que Donald Trump estava fazendo era mover a primeira peça de um jogo de xadrez. Um jogo global e compulsório em que todos os países são obrigados a participar. Putin percebe isso rápido e logo decide se posicionar no tabuleiro. Биткоин кто может запретить? Никто. А использование других электронных средств расчета кто может запретить? Никто, потому что это новые технологии. И чего бы ни было, чего бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться, потому что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность. Essa declaração foi o suficiente para levar o Bitcoin a patamares históricos. I'm right here watching history be made. Bitcoin is now up to $100,000. That's an all-time high. O que está acontecendo diante de nossos olhos é a teoria dos jogos sendo aplicada ao mundo real. É essencialmente um tabuleiro de xadrez global onde todas as nações são obrigadas a jogar. Cada nação agora será obrigada a tomar decisões estratégicas sobre o Bitcoin. Elas terão de decidir entre adotar, regular, ignorar ou proibir o Bitcoin. A decisão de um país impacta diretamente nos resultados e nas escolhas dos outros. Um dos conceitos mais elucidativos sobre a teoria dos jogos é o dilema do prisioneiro. Imagine 2 prisioneiros em celas isoladas. A polícia não sabe quem é o verdadeiro culpado, então oferece um acordo aos 2. Se um deles entregar e trair o outro, ele será libertado, enquanto o outro irá cumprir uma sentença de 10 anos. Se ambos permanecerem em silêncio, cooperando um com o outro, ambos recebem uma pena de 2 anos. Mas se os 2 traírem, os 2 terão uma pena de 5 anos. Nenhum deles sabe o que o outro vai fazer. Então eles têm de tomar uma decisão baseada em uma suposição sobre o que o outro vai fazer. Este é o exato dilema em que os países estão agora inseridos. Em outras palavras, as nações estão agora jogando um jogo de xadrez em que o Bitcoin é a peça principal. Se um país adotar o Bitcoin enquanto os outros não adotam, ele ganha uma vantagem competitiva, se tornando próspero na medida em que a economia atual colapsa. Se nenhum país adotar, todos continuam no sistema atual que já está insustentável. Se os maiores países adotarem, eles perdem o poder supremo sobre a economia. Mas por outro lado, o sistema financeiro global se fortalece, fazendo com que eles se tornem nações mais ricas e poderosas. Enquanto isso, os países que optarem por banir ou ignorar o Bitcoin serão financeiramente dizimados. Agora, preste muita atenção ao que eu estou prestes a te revelar.
Porque o que você verá na reta final deste documentário não é só uma visão de futuro, é um divisor de águas. Uma linha que determina se você será livre e próspero nessa nova economia ou se será escravo de um sistema tirânico. Se prepare, porque a partir de agora é que as coisas ficam realmente sérias. Precisamos conversar sobre o Brasil nesse tabuleiro. Brasil, a terra da abundância negada. Naturalmente rico, tragicamente escravizado. Vocês acham que o Brasil imprime dinheiro ou não? Essa linha azul aqui é o real, desde que o real começou a ser negociado no Brasil. E olha a quantidade de real que está sendo impresso. Olha a quantidade de real que está sendo impresso. Basicamente todo o real que circula no Brasil, 50% dele foi impresso nos últimos 4 anos. De 2020 para 2024, a gente saiu de 3,23 para 6,36, ou seja, imprimiram 50% de todo o real que existia no Brasil só nos últimos 4 anos. 4 anos. No Brasil, a luta nunca foi justa. De um lado, um povo que carrega nas costas o peso do trabalho duro. Do outro, um sistema que suga, escraviza e chicoteia. Se no mundo o dinheiro perde valor a passos largos, aqui ele evapora diante de nossos olhos. Se o dólar é um cubo de gelo em sol escaldante, o real é queimado em uma fogueira. Somos parasitados desde sempre. Mas há 2 anos, nossa nação foi capturada, não por governantes, mas por tiranos sem escrúpulos. Eles não querem só dinheiro, querem controle. Perdeu, mané, numa mola. Rapaz, nunca quero ganhar isso. Você tem criptomoedas? Dá uma olhadinha no texto que o Senado Federal aprovou ontem. A partir de agora você só precisa ter R$6.000 em criptomoedas para estar apto a pagar 15% de imposto para o governo. Querem acabar com o dinheiro em espécie no Brasil. Tem 2 projetos de lei. Se você carregar mais de R$1.500 em espécie e for parado pela polícia, vai precisar explicar de onde veio o dinheiro. Quando a moeda perde valor, o povo busca alternativas. Mas o sistema parceiro sempre dá um jeito de corrigir suas falhas. Governos que abusam da impressora criam muros invisíveis. Controles, proibições, regulamentações. Eles chamam isso de estabilidade econômica. Mas a verdade é um cerco. Um curral que te obriga a sustentar uma moeda que não para de apodrecer. Eles sabem que, se você usar uma moeda mais forte, o castelo de cartas desmorona. Então, queimam todas as pontes, proíbem alternativas, atacam o que não podem controlar. Eles não se preocupam com o colapso da economia. Esse é o objetivo. É intencional. Para eles, a verdadeira ameaça é o momento em que você percebe que não precisa mais deles. Já está bem claro qual será a posição do Brasil no tabuleiro. E quando você percebe que está num país onde o Bitcoin não será adotado, entende também o motivo de, desde 2022, as corretoras obrigarem todos os usuários a entregarem seus dados, seus documentos e sua biometria facial. Isso é uma preparação. O sistema chamado Know Your Customer permite ao governo saber exatamente quem você é, quanto você tem e para quais carteiras de Bitcoin você transaciona. E uma vez que isso é feito, você está no radar. Vou apertar aqui para vocês verem a mágica acontecer. Olha isso aqui, presta atenção. O ponto central aqui é a carteira que eu coloquei, é o 0xA6. Essa é a carteira que a gente tá vendo. E aqui ela tá mostrando todos os locais que essa carteira aqui interagiu. Que olha o tanto de transação que essa carteira fez, olha o tanto de carteira que ela interagiu. Inclusive tem algumas que eu já consigo saber de quem é. Quando a moeda não suportar e você tentar se proteger, será simples te impedir de escapar e fechar todas as portas para o Bitcoin. É claro que, uma vez na sua carteira, ninguém pode tirar de você os Bitcoins que você guardou. Essa é uma das principais características pelas quais o ativo tem valor. Mas a verdade é que eles não precisam confiscar seus Bitcoins diretamente. Basta saberem o quanto você tem, e você vai vender por conta própria.
Alguns países já começaram a implementar uma política de taxação por ganhos de capital não realizado. É basicamente um sistema de expropriação em que o governo avalia seu patrimônio anualmente e cobra impostos pela valorização, independente se você vendeu ou não. E não seja inocente. O Brasil vai copiar essa política. Mas antes, estão terminando de amarrar as pontas soltas. Está sendo construído um sistema que não sobra nenhuma escolha para nós. De acordo com o Banco Central, se o plano avançar como previsto, os testes para a população devem começar já em 2025, hein? Em 2025, o real vai ser substituído pelo Drex, que é a moeda digital dos bancos centrais. Drex, a peça final para o controle completo. Uma tecnologia criada pelo governo em resposta ao Bitcoin. Será uma moeda digital, mas diferente do Bitcoin. O Drex foi 100% projetado para controlar todos os aspectos das nossas vidas. Agora, o poder a ferramenta vai estar ali. A ferramenta para o cara apertar um botão e travar o saldo que está na sua conta, tá ali. Você vai ter um controle de o que você vai poder gastar ou não. Porque o CBDC ele pode impedir as pessoas de comprarem aquilo que elas querem. Mas ele pode resolver a questão do dinheiro programável. Então, no futuro, você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, e só pode comprar comida. Ele pode, basicamente, decidir o que fazer com esse dinheiro que está na sua conta, a hora que quiser, antes mesmo desse dinheiro entrar na sua conta. Entendeu? Se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 km da sua casa, então você tem programabilidade desse dinheiro. Cada centavo que você gastar será imediatamente computado pelo sistema de inteligência artificial do governo. Isso vai permitir com que seu perfil seja traçado e rastreado. Cara, isso é um caos. Isso é um caos, cara. Assim, é a encarnação do mal, é o capeta na Terra, porque vai ser um dispositivo totalitário que vai dar amplos poderes ao governo e que realmente é assustador. Quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro, que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então você trabalha na evasão fiscal também. Então tem várias coisas que a gente vai conseguir fazer com esse real digital. Cada centavo que você gastar vai ser rastreado. O Banco Central ainda não resolveu o desafio tecnológico, que é a privacidade. Se a gente entende o poder que isso pode conceder ao Estado, cara, todo mundo deveria sair na rua para protestar contra o arranjo desses. Baseado em seus padrões de consumo, o governo poderá identificar indivíduos que não se comportam e aplicar punições imediatas. Mas não para por aí. Se você falou alguma coisa que incomodou alguém no Twitter, chamou, sei lá, algum ministro do STF de careca. Aí você, esse cara é careca. Ele aperta um botão e tá bloqueado todo o seu dinheiro. O indivíduo falou alguma coisa, chamou um gordo de gordo, falou alguma coisa de algum ministro, de algum político, e agora ele basicamente está restrito de poder usar aquele dinheiro inteiro. E eles vão usar essa tecnologia para controlar as pessoas e para acusar. É totalmente arbitrário. O governo poderá programar uma série de itens e ativos proibidos pelo sistema, e a moeda automaticamente não só bloqueará a compra daquele item, como também enviará um alerta de atividade suspeita ao sistema. Então, se o Estado tiver o interesse de proibir você de ter acesso a uma moeda que te proteja do próprio Estado, ele vai conseguir. É o tipo de poder que nenhum Estado deveria ter, nenhum grupo de pessoas deveria ter. Vai ser a opressão total, o controle financeiro de cada aspecto da sua vida. O seu dinheiro vai ter uma validade. Você, obrigatoriamente, precisa gastar esse seu dinheiro dentro de 1 mês ou 2 meses. Isso é cruel. E se eles tiverem a possibilidade de capturar o seu dinheiro, como eles vão fazer com o Drex, acabou. É um controle absoluto sobre a vida das pessoas. Cara, a única alternativa realmente de liberdade, autonomia e independência vai ser o Bitcoin. O tempo está se esgotando. Estamos em um ponto da história em que as decisões que tomarmos agora definirão se seremos livres e soberanos ou prisioneiros de um sistema cruel. Quem entrar no Bitcoin antes vai poder conseguir salvar mais do esforço delas, mas quem deixar tudo no real, tudo no sistema financeiro nacional, cara, essa pessoa está em maus lençóis. Vão tirar cada centavo da sua vida. Justamente porque o Bitcoin ele é uma saída de inconfiscabilidade, ele se torna uma saída urgente, que é literalmente para ontem. A gente está vivendo um período que é como se fosse uma janela, e essa janela está fechando pouco a pouco. Daqui a pouco não vai existir mais tempo ou mais meios de você evitar o CBDC. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Não é, por favor, isso não é uma questão mais, você é pessimista. Não, é uma questão atuarial. Quem ignora essa realidade está ignorando números factuais. Quem tem previdência social vai fazer isso. Vai tirar cada centavo da sociedade porque ela vai colapsar. É questão de tempo. É só questão de tempo.
Eu sei o que você está se perguntando. Se todas as corretoras me obrigam a cadastrar meus documentos e meu rosto, e esses dados podem ser utilizados para vigiar minha carteira, significa que é impossível acumular riqueza com privacidade? Este foi o meu dilema por um bom tempo. E felizmente, eu descobri que não. Nem tudo está perdido. Ainda existe um jeito de acumular Bitcoin de forma 100% privada. Eu estudei, testei diversas formas e consegui solucionar meu problema. Ainda há uma saída, mas por motivos óbvios, não vai ser aqui que eu vou te explicar como funciona. Na descrição deste vídeo eu deixei uma aula onde eu mostro todos os detalhes sobre como proteger o valor do seu dinheiro de forma totalmente privada e dentro da lei. E não, eu não vou te vender nada no final, só vou te apresentar uma solução. E eu não vou nem mesmo capturar o seu e-mail. Você clica no link, assiste a aula e faz o que quiser com essa informação. A escolha é sua. Ou melhor, é nossa. Porque há momentos na história em que toda uma geração é chamada a tomar uma decisão difícil. Este é exatamente um desses momentos. Estamos diante de uma linha que divide o passado e o futuro, mas dessa vez, não tem como ficar em cima do muro. De um lado, está o caminho do sistema, um sistema que falhou com você, que drenou toda a sua energia e desvalorizou o suor do seu trabalho. Um sistema que promete segurança, mas que entrega miséria. Permanecer neste caminho é como assistir à demolição de um prédio estando dentro dele. E quando a moeda estatal colapsar, e ela vai, não restará nada. Do outro lado está o caminho da liberdade. Um caminho onde o valor é preservado, onde as regras são transparentes, justas e incorruptíveis. Adotar o padrão Bitcoin não é investir seu dinheiro buscando um atalho para enriquecer. É sobre independência, soberania e a construção de um futuro digno para as próximas gerações. É a oportunidade de preservar o que é seu, uma escolha pela independência. No futuro, seus filhos e netos te farão uma das duas perguntas. Como foi o momento em que você percebeu o valor do Bitcoin? Ou, por que foi que você não percebeu o valor do Bitcoin? A escolha pela liberdade ainda está em suas mãos. Não a deixe escorrer pelos seus dedos. Eu sou Abraham, e essa é a minha verdade.